Tio Cafeeiro será apresentado pelo professor José Donizete Alves. José Donizete Alves é professor da Universidade Federal de Lavras, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal de Lavras, possui mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado pela The Ohio State University e University of Missouri. Foi pesquisador da EPAMIG, atuando na área de Fisiologia do Cafeeiro. Na UFLA, ocupou diversos cargos na administração, entre eles foi chefe do Departamento de Biologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal. Tem experiência na área de Botânica, com ênfase em Fisiologia Vegetal, atuando principalmente nas áreas de nutrição, metabolismo e fisiologia da produção de cafeeiro e de plantas sob condições de estresse. Convidamos o professor José Donizete Alves para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer ao pessoal do NECAF pelo convite. É sempre um prazer participar do evento, principalmente desses encontros femininos de cafeicultura. A minha fala, eu vou fazer alguns comentários sobre as próximas safras que nós estamos colhendo agora, 2014, 15 e 16. E nós vamos explicar a influência do calor e a seca na fisiologia e na produção do cafeeiro. Eu confesso que a parte mais difícil que eu estou tendo é resumir essa minha fala em 15 minutos, né? Mas vamos tentar, porque o tempo está curto. Bem, qual que é a situação atual das lavouras? Se nós formos olhar o aspecto vegetativo, de uma maneira geral, as lavouras jovens, elas se encontram com um aspecto vegetativo, dependendo, ruim a bom. E as lavouras adultas, por incrível que pareça, o aspecto vegetativo dessa lavoura, ela está muito bom. Aqui está, é lógico que nós temos lavouras com desfolha, com requeima, com murcha, mas de uma maneira geral, as lavouras estão bastante enfolhadas. Então, vista de longe, eu diria que a lavoura está com um bom aspecto. As folhagens estão verdes e carregadas de frutos. Mas eu peguei esse depoimento de um cafeicultor, retirado aqui, eu gostaria de ler para nós entrarmos diretamente no assunto que é a produção. Como nós não tivemos um processo regular de chuvas, a árvore não teve suficientes condições para encher o fruto na hora de granar, na hora da formação do grão. Então, você pegando esse fruto, você abre e vê que não tem o caroço dentro. Em síntese, esse cafeicultor, ele resumiu aquilo que eu vou passar a falar daqui nos próximos minutos. Bem, o que virou uma coqueluche entre os cafeicultores aí, né, foi o famoso julgamento pela água, né? Os cafeicultores das regiões produtoras, eles pegam o café, colocam na água, e o café bom vai para o fundo, e o café de qualidade duvidosa, ele colhe. Então, só por esse exemplo aqui, mais ou menos 50% dessa amostra aqui, ela boiou, ela estava em uma qualidade duvidosa. Então, se você pega esse boia e você corta esse fruto transversalmente, nós vamos encontrar este aspecto aqui. Sementes mal formadas ou lojas com ausência de semente. Então, aquilo que eu falei é o seguinte: a lavoura está bonita por dentro, por fora, vistoso por fora, mas vazio por dentro. Bem, o café bom vai para o fundo, normalmente ele deveria estar nessas condições, mas uma boa porcentagem está nessa condição. Bem, a situação da lavoura agora
ela se encontra na seguinte situação, a parte reprodutiva, os frutos. Nós vemos aqui grãos maduros, misturados a outros, mal granados ou xoxos. Em um único ramo, então é possível ver frutos secos, verdes, maduros, de tamanho variado e mal formado. Ou seja, a frutificação ela está bastante irregular e bastante adiantada também devido ao clima. Bem, então, como eu falei, os frutos, mesmo os frutos normais, eles estão pequenos, mas isso quer dizer que nós vamos precisar de mais grãos para encher uma saca de café, ou seja, um menor rendimento. Quais as causas, então, responsáveis por esses problemas que eu tenho apontado até agora? Bem, o calor e seca extremamente alta. O problema do calor e seca extremamente alta, normalmente todos os anos nós temos problema de seca, mas nesse caso, a diferença dos anos passados é que ela aconteceu numa fase que normalmente nós não estávamos esperando. Normalmente a gente encontra uma seca em setembro, outubro, novembro, onde a gente vê algumas quedas de chumbinhos, flores, mas dessa vez ela aconteceu numa fase que não poderia acontecer, que é a fase onde a formação da semente. Então, esse é um problema sério. E o segundo problema é que este problema que nós estamos verificando, ele está em número e grau extremamente elevados. Nós sempre tivemos frutos nessas condições, mas uma porcentagem muito baixa. A grande diferença é que realmente nesse ano ela está extremamente elevada. Então, essas anormalidades meteorológicas, que é seca e temperaturas altas, elas se transformam então em anormalidade fisiológica, que é a má formação do fruto. Então, lógico, a conclusão, todo mundo já sabe disso, a situação da cafeicultura brasileira ela está extremamente grave. É grave no sentido, o nosso reitor falou que os cafeicultores estão sorrindo, mas evidentemente que está sorrindo aquele que tem café estocado, aquele que tem café bom no campo, mas não é o caso da maioria, infelizmente. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, resumidamente, nós vamos falar sobre os efeitos sobre a safra que nós estamos colhendo em 2014, vamos colher em 2015 e os possíveis efeitos sobre a safra de 2016. A safra de 2014, nós temos que observar os frutos. E interessante que até o final do ano de 2013, até dezembro, nós estávamos esperando uma alta produção, porque em termos de temperatura e água e chuva, estava tudo dentro dos conformes. Mas então, ou seja, desde o florescimento da gema, da floração, até a fase de chumbinho, a disponibilidade de água estava bastante boa, então nós estávamos prevendo uma grande produção. Mas o que aconteceu? Veio janeiro, fevereiro e março e aconteceu esse problema. Aqui nós temos um fruto, aqui tem uma casca e internamente aqui a semente. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, o efeito principal desses danos é o calor. E o calor ele foi agravado pela seca. Então, quando nós temos problemas somente de seca, o que a gente vê é um desprendimento aqui da semente da casca do fruto. À medida que o calor ele vai se juntando à seca, evidentemente, quanto mais quente, mais seco está o clima, nós começamos a sentir que o fruto a semente está sendo mal formada. Então nós vemos aqui lojas vazias e extremamente defeituosas. Bom, esse caso aqui que eu estou dizendo, eu observei essas anormalidades fisiológicas na percentagem de 10 a 45%. Foi o levantamento que eu fiz. Então, nós temos lavouras com um problema baixo, tem lavouras até que não tem nenhum problema, nós temos lavoura que tem um problema baixo, e nós temos lavoura também que tem problema extremamente alto.
Então, o grande problema nesse caso aqui é a amostragem. Nós não podemos ser tendenciosos em pegar somente os frutos que vão para o fundo ou os frutos que vão boiar. Nós temos que pegar uma amostra representativa da nossa lavoura. A causa disso tudo aqui, ela é muito simples, porque pela falta de chuva e pelo calor, a planta, ela deixou de produzir, eu vou resumir aqui uma linguagem bastante simplificada, deixou de produzir aqueles nutrientes orgânicos que vão abastecer a seiva, enriquecer a seiva para formar a semente. Então, o que aconteceu? A seiva ficou como se fosse uma água rala. A seiva ficou com falta de nutrientes orgânicos. E a seiva que estava chegando aqui para preencher esse fruto. Então, uma seiva rala, sem nutrientes orgânicos, ela vai culminar com frutos mal formados e xoxos assim. Agora, qual é o problema? Por que a seiva estava rala? Por que a seiva estava fraca? Porque as reservas orgânicas da planta de café, elas também estão no limite, aliás, abaixo do limite. Bem, e esse problema que eu mostrei aqui, ele acontece tanto em lavoura não irrigada de sequeiro, quanto lavoura irrigada. Veja só esse exemplo aqui, nós encontramos frutos com problemas numa área não irrigada, de sequeiro, de 32%. 32% de frutos com aqueles problemas de má formação de semente. O café irrigado, eu encontrei 24 frutos com 24% de problema. Então, o não irrigado, quais são os fatores que estavam influenciando aqui? Seca e calor. E quais são o fator que estava influenciando aqui na lavoura irrigada? Somente o calor. Então, o calor, ele foi a causa primária dessas anormalidades que nós estamos verificando e foi intensificada pela seca. Há perguntas a ser respondidas. Por que os frutos estão pequenos e xoxos? Esses frutos pequenos ainda podem crescer em tamanho e os xoxos se tornarem mais pesados? Eu até adiantei a resposta aqui. Infelizmente não. Então as causas eu já citei aqui. E por que esses frutos não vão se recuperar? Não vão recuperar porque o calor ainda continua, as reservas de água dos solos estão abaixo do limite necessário, ou seja, o problema continua. Nós já estamos entrando em dias aqui com temperaturas baixas, principalmente à noite. Já daqui 1, 2, 3 semanas o café vai parar de crescer, porque nós vamos entrar no inverno. O café vai parar de crescer e ele somente vai retomar a sua produção, ao seu crescimento em setembro, outubro. Então, o tamanho, mesmo que as chuvas voltem, não haverá tempo para encher os frutos, principalmente porque o frio já está chegando. O xoxo, o espaço vazio observado quando se corta os frutos transversalmente, esse espaço não será preenchido. Conclusão: a safra que nós vamos colher agora, haverá uma perda de rendimento na colheita de 10% a 45%. O número que eu trabalho na cabeça, nós devemos ter aí uma produção de 42 milhões de sacos, que é o número que eu estou trabalhando. Que é dentro dessas projeções aqui, 45 milhões de sacos. Sobre a safra de 2015, que nós vamos escolher em 2015, eu gostaria que nós observássemos o crescimento dos ramos. Então, o que a gente vê? Nós estamos vendo ramos com 1 a 3 pares de folhas a menos. E numa conta muito rápida dessa feita em padaria, a gente vê que somente esse crescimento nessas proporções haverá uma perda média de 4 milhões de saca na safra que nós vamos colher em 2015. Agora, há quem diga, existem lavouras que estão com 5 a 7 pares de folhas no lugar de 12 a 14 pares de folhas que deveria ter. Então, a produção diminuirá proporcionalmente, porque veja bem, nós vamos ter uma florada em setembro,
outubro de 2014. E essa florada em setembro, outubro de 2014, o ambiente vai ser de extrema secura, consequências previsíveis. Há quem diga, então, uma probabilidade de perda da safra para 2015 na ordem de acima de 50%, que eu acho que é um número bastante exagerado. Então, o problema aqui que eu acho é o seguinte, o crescimento dos ramos que vão produzir na próxima safra está aquém do necessário e nós vamos ter problemas hídricos durante a florada e na fase de chuva. Isso poderá acarretar queda de frutos, queda de flores, o que vai fazer com que essa safra ainda diminua mais ainda. Aquilo que eu falei, nós vamos ter chuvas em setembro, outubro, de acordo com a previsão, chuvas normais. Mas acontece que essa chuva, ela não vai ser suficiente, essa chuva não vai ser suficiente para levar o nível de água no solo dentro daquele patamar que é o ideal para a planta do café. Então, se realmente essas previsões se confirmarem, além de nós termos ramos com menor crescimento, aqui, a partir de outubro, novembro e dezembro, se chover o que está programado, nós vamos continuar com um déficit hídrico de água no solo bastante significativo. Então, nós vamos ter desfolha, seca de ramos, abortamento de flores, queda de frutos, chumbinhos, etc. Ou seja, a situação ainda continua muito complicada. Então, a resposta, a safra de 2015, que nós vamos colher em 2015, eu trabalho numa perda de até 4 milhões de sacos, mas como eu falei aqui, isso pode aumentar muito, dependendo das condições climáticas no final do ano. Então, essa safra, o que eu posso dizer é que ela será menor, a safra que nós vamos colher em 2015, ela será menor do que aqui nós estávamos esperando. Agora, as perdas serão maiores ou menores, vai depender da resposta da lavoura e do clima, como eu falei, de setembro a outubro, a dezembro. A safra de 2016, como o colega até mostrou aqui, ela é realmente uma safra de difícil previsão. Então, eu prefiro não comentar nada. Em síntese, haverá perdas na safra de 2014 e 2015, resumindo, né? O nível de dano está ligado a diversos fatores, né? E a safra de 2016 é de difícil previsão, porque eu falei, porque o café é uma planta extremamente responsiva. Se choveu, ela está amarelada. Choveu, daqui 2 semanas ela já está verde. Então ela recupera muito facilmente. Então vai depender muito da resposta da planta. E para terminar, eu gostaria de somente fazer um comentário muito rápido aqui em 30 segundos, que existem previsões que em 2030 vai haver um aquecimento global de uma maneira tão forte que muitas regiões cafeeiras vão desaparecer. Isso tem dados mostrando aí, já publicado na literatura. Então, o que eu digo é o seguinte, esse verão de 2014, ele foi uma amostra daquilo que pode acontecer daqui a 20 a 30 anos. Felizmente, nós, pesquisadores, professores, nós estamos já atentos a esse problema e nós estamos pesquisando, antecipando o problema antes que eles venham. O pessoal do melhoramento, da biologia molecular, fisiologia, nutrição de plantas, todos estão discutindo novas técnicas de manejo para amenizar o problema do aquecimento e na diminuição da safra nas próximas décadas. Bem, como eu falei, foi bastante rápido, eu agradeço pela atenção, os meus contatos estão aqui, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.